Fala, torcedor do Verdão. Hoje é dia de jogo do Palmeiras e nada mais importa aonde vamos encarar o Júnior de Barranquilla dentro da nossa casa do Nubank Park às 7 horas da noite. É um jogo importante, decisivo. Palmeiras precisa vencer para garantir a sua classificação e, dependendo de uma combinação de resultados, pode até se classificar em primeiro lugar. Eu vou trazer também uma grande atualização do mercado da bola do Verdão, que, como a gente sabe, está bastante agitado, não é mesmo? Eu separei aqui, galera, um corte da programação. Aproveite, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Então vamos acompanhar o programa. Vamos com a Melbia trazendo as informações do Palmeiras, que entra em campo hoje também. Olha aí o grupo do Palmeiras na tela pra gente, ó, com o Cerro Porteño na liderança. O Palmeiras vem na sequência com 8 pontos, o Sporting Cristal tem 6 e o Júnior com 4. O Palmeiras recebe o Júnior Barranquilla hoje, Cerro Porteño e Sporting Cristal. No outro jogo, os dois jogos às 7 da noite acontecem no mesmo horário, jogos do mesmo grupo. Então vamos com a Melbia, direto da casa do Palmeiras, trazendo as informações para esse jogo importante de hoje, Melbia, valendo a classificação nessa sequência de Libertadores. Exatamente, muito importante aí pro Palmeiras, que quer tentar classificar em primeiro justamente para ter a vida mais fácil aí nas próximas fases, né? Tentar decidir em casa, a gente sabe que na Libertadores principalmente é um ponto muito importante. O Palmeiras que inclusive finalizou a preparação pro jogo de hoje ontem à tarde. A expectativa é que o professor Abel Ferreira mande força máxima para ir em busca desse primeiro lugar aí no grupo F de classificação dessa fase de grupos da Libertadores. Sendo assim, a expectativa é de que entre em campo um time muito parecido com a equipe que venceu o Flamengo no último final de semana. Sendo assim, no gol teremos Carlos Miguel, na zaga Murilo e também Gustavo Gomes, nas laterais Arthur e Giai, no meio de campo Emiliano Martínez, Marlon Freitas e também o Andrés Pereira. No ataque, o Arias, Alan e também o Flaco. E olha, Gláucia, por aqui a expectativa é absurda para ver o Palmeiras passar como líder aí dessa fase de grupos. Inclusive tem um amigão que acordou muito cedo hoje para estar aqui e apoiar o Palmeiras logo mais, né, amigão? Sim, 5 horas da manhã, a gente saiu de Matão, interior, 300 quilômetros. Chegamos aqui umas 10, almoçamos e agora esperar o jogo, né? Agora estão se abastecendo para esperar carregar do jogo. Com certeza, parar só hora que acabar o jogo agora. Tá certo, e tem expectativa de placar, amigão? 4-0 hoje, fora o baile, se Deus quiser. Gol de quem? Vamos de 2 de Flaco, 1 do Gomes e 1 do Alan. Mas ó, não tem só torcedor do Palmeiras por aqui não, tem torcedor colombiano também, que chegou faz uma semana e hoje disse que o Júnior Barranquilla vai pro tudo ou nada. Agora, amigão, Santi seu nome, né? Oi, boa tarde, sou da Colômbia. Vengo a ver el juego hoy entre Junior y Barranquilla. Hoy necesitamos ganar, aguante, huevo, corazón. Sabemos que ya no podemos con la Libertadores, pero vamos a meter la garra y la ficha para poder a la Suramericana. Esperanzado en que gane Cerro y ganar hoy nosotros. Y aguante nomás, aguante el Frente Rojo y Blanco y toda mi gente que me está viendo desde Villalozano. Muchas gracias. Confesso que entendi um pouquinho do que ele falou, mas o que eu realmente quero perguntar pra ele é se ele vai cantar hoje pro Júnior Barranquilla tentar classificar pros playoffs da Sul-Americana. Vai cantar muito hoje aqui no Allianz? Claro, hoy tenemos que ganar sí o sí, cueste lo que nos cueste, jugadores, tenemos que ganar sí o sí, tienen que poner huevo, garra, corazón, aguante toda la banda, todo, papi, estamos acá, mira, sin plata, no saben ni dónde dormimos ni nada, pero aquí estamos, así como nosotros dejamos la vida, ustedes también tienen que dejar la vida y poner huevo y ganar, porque hoy tenemos que ganar sí o sí, esto es Junior, papi, hasta la muerte. Muito obrigada, Santi. Então hoje é ganhar ou ganhar para o Júnior Barranquilla, mas Palmeiras que vai vencer hoje, amigo? Com certeza, deixa ele achando. Fora o baile vai ser igual o Flamengo. Mas e se for que nem no meio da semana passada contra o Cerro, aí é complicado, né? Aí eu não me recordo, não quero lembrar desse dia. Tá certo, amigão, muito obrigada e eu volto com você, Gláucia. Boa, Melbia, ouvindo a galera lá em frente ao estádio do Palmeiras. Ainda vale até o fim do mês, Allianz Parque, né? Depois é o Nubank Park, é isso. Exato. Mas enfim, na Casa Palmeirense hoje esse jogo importante contra o Júnior. E na rodada passada, né, amigos, quando o Palmeiras é derrotado, a gente falava o quanto chegaria nessa pressão para essa partida. Óbvio que o fim de semana, vitória diante do Flamengo, o Campeonato Brasileiro, já traz um outro clima, é bem verdade.
mas não deixa de ter essa importância, esse peso o jogo de hoje para não depender de nada, vencer e ainda buscar essa primeira colocação. Sem dúvida nenhuma, acho que o Palmeiras acaba perdendo um pouco o controle do grupo, né? Porque algo que a gente se acostumou a ver nas últimas temporadas é um Palmeiras que pega grupos relativamente tranquilos, mas ele deixa esses grupos muito mais fáceis por conta do desempenho em altíssimo nível. Esse ano foi um pouco diferente. A gente, não a gente aqui, mas falavam até após a derrota sobre demissão, teve nota de organizada, que a gente sabe que a organizada do Palmeiras e a diretoria não se conversam há muito tempo, desde que o Carnaval, né, desde que a diretoria do Palmeiras parou de financiar, de certa forma, o Carnaval, mas assim, é uma questão que chama a atenção por esse Palmeiras que vem oscilando em termos de desempenho. Eu acho que ainda é cedo pra gente falar, apesar da vitória por 3-0, que essa oscilação em desempenho acabou, porque obviamente existe um fator, que é a expulsão do Carrascal, que de certa forma acaba condicionando o jogo. Eu nunca vi expulsão garantir 3 pontos, mas ela facilita. O Palmeiras, claro, tem méritos, mas essa atuação de hoje é muito importante para o Palmeiras se livrar dessa má fase, de certa forma. Vem, obviamente, embalado por conta do 3-0, mas precisa demonstrar força contra um adversário que o Palmeiras no primeiro jogo, né, no jogo do turno da Libertadores, teve muita dificuldade. E é um adversário muito acessível, né? E o Júnior tem uma outra questão. Ele tem a disputa da grande final da apertura do colombiano. Então, ele vem para esse jogo que já é praticamente cumprimento de tabela, é um cumprimento de tabela com foco na decisão do campeonato local domingo para poder voltar à Libertadores da próxima temporada. Então essa divisão de atenção é algo que o Arias vai ter que trabalhar muito bem e o Palmeiras pode inclusive se aproveitar disso, já que o time deve ter essa postura se segurando um pouco mais, pensando na decisão local e a Libertadores já escapou pelas mãos. O Palmeiras favorito para essa partida de hoje e tende a conquistar a vitória. E do time que o Abel leva a campo hoje? A Mel me passou ali o provável, acho que também sem grandes surpresas ou novidades, né? Até porque com o Marlon Freitas e o Emiliano fazendo o papel dos dois volantes, a cabeça de área, o Andrés é um pouco mais adiantado. Aí tem o Alan e o Arias correndo pelas pontas, com a ausência do Sousa, o Andrés ganha esse papel como o cara que encosta mais no comando de ataque, sem grandes surpresas. Deve ser um Palmeiras valorizando posse de bola, tentando fazer essas aproximações, entrar com a bola conduzida no campo do Júnior Barranquilla, a equipe colombiana se segurando, provavelmente até com linha de 5 em determinados momentos. É um jogo onde o Palmeiras vai ter o controle maior. Acho que a ideia passa um pouco por isso, né? O Palmeiras já fez um esboço desse time com o Emiliano desde o jogo desde o último jogo da Libertadores da América. No jogo contra o Flamengo, isso de fato acontece e funciona, né? Um Palmeiras que tem o Emiliano fazendo essa saída do lado direito, volante à frente, e esses volantes que ficam à frente, né, que oferecem a sustentação na saída de bola, eles vão se alternando. Hora pode descer o Arias pro Andrés jogar um pouco mais à frente, o que faz com que o Palmeiras consiga pesar um pouco mais essa última linha. Não é só dessa temporada, algumas temporadas o Palmeiras vem com dificuldade de criar, né, de gerar jogo contra adversários que se fecham. O que é um grande problema se tratando do Palmeiras, porque o Palmeiras, pelo nível de investimento que tem, é natural que os adversários se fechem contra ele. Então, para mim, a questão é essa. É mais um desafio muito desconfortável para o Palmeiras e uma situação que o Palmeiras não está acostumado, porque normalmente a essa altura o Palmeiras está brigando pelo que brigou o Flamengo nesse meio de semana, né, que é a melhor campanha. Então, tem alguns ingredientes, mas ainda assim, tô com o Matheus, acho que o Palmeiras é amplo, é franco favorito para vencer o jogo. Muito bem, meus amigos. Vitória contra o Flamengo no Maracanã. Eu vinha dizendo, Latif, nos meus CNPJs, que isso poderia ser um divisor de águas. Mas só será um divisor de águas se a gente vir ou acompanhar um bom jogo do Palmeiras contra o Júnior. Porque, tudo bem, empate, classifica e tal, mas classificar é o que é importante na minha visão nesse momento, já que ramelou contra o Cerro Porteño. Agora, você tem qual visão? Que foi que você lá dentro do clube, qual é a imagem que eles ficaram desta vitória no Maracanã? Massa, a vitória no Maracanã, claro que ela chama atenção pela forma que foi, mas o discurso interno é de que ela não decide nada e não diz muita coisa. Óbvio que
ganhar é muito bom, ainda mais da forma que foi. Eu até escrevi nas minhas redes sociais sobre que, na minha opinião, essa vitória no Maracanã não teria um roteiro melhor, né? Porque o Palmeiras conseguiu vencer por 3-0, teve uma expulsão no primeiro tempo que ficou aquele sentimento em todo palmeirense, né? O Abel falou sobre na coletiva também. Imagina se o Pulgar é expulso na final da Libertadores. Talvez o resultado teria sido diferente. E depois o Paulinho faz um terceiro gol com assistência do Jefté. O gol do Paulinho ofuscou a assistência do Jefté, mas é importante dizer que a assistência foi dele. E até para uma comparação, o Giai está perto de completar 100 jogos e ainda não conseguiu dar um passe para gol, apesar de contribuir em outras características. Mas de fato é uma vitória que para o ânimo é muito bom, ainda mais depois de uma derrota contra o Cerro Porteño. Eu estava lá no Allianz Parque e foi muito feio assim o jogo que o Palmeiras fez. A torcida não merecia uma partida tão ruim como aquela. Depois a Leila falou sobre que a postura do Palmeiras naquele jogo foi muito estranha, né? Diferente do que todo mundo está acostumado a ver. Então vencer o Flamengo internamente foi muito bom, só que aquilo que você falou, né? Nada vai adiantar se o Palmeiras tropeçar contra a Chapecoense no domingo e não garantir a classificação contra o Júnior Barranquilla. Muito bem, muito bem, muito bem. É uma coisa que eu sempre gosto de lembrar, porque, Latif, como são muitos jogos e a vida é muito rápida, né? A gente tem que parar para pensar no seguinte. Ano passado, você citou o jogo da Libertadores, mas eu vou tirar esse jogo de contexto, tá bom? Ano passado, o Palmeiras jogou contra o Flamengo 2 vezes e perdeu as 2. No primeiro jogo, no Allianz Parque, o Piquerez perdeu um pênalti. O Flamengo foi chutar uma bola no gol aos 40 minutos do primeiro tempo. O Palmeiras estava melhor, era o Flamengo do Felipe Luiz, né? Não era o Flamengo sei lá, qualquer outro. Era aquele Flamengo que ganhou tudo ano passado. E depois, no segundo tempo, teve o nosso querido Arrasca pênalti, né? Aquele pênalti ridículo marcado, e o Flamengo então conseguiu ganhar. No jogo da volta, o que aconteceu no Maracanã? Os primeiros 10 minutos foram todos do Palmeiras. Teve um pênalti claro que o Wilton não quis marcar, achou que não tinha que marcar, não marcou, e depois um cartão amarelo que ele deu para o Pulgar quando ele pisa no Maurício deitado, certo? Então, para vocês verem que o vento que venta cá, venta lá também. Como faria a diferença? Teria feito a diferença se o Piquerez tivesse feito o gol de pênalti e o Arrasca pênalti não tivesse sido marcado? Teria feito a diferença se o Palmeiras tivesse feito o gol de pênalti e o Pulgar tivesse sido expulso no Maracanã? Ou uma coisa ou outra, mesmo que ficasse com 11 contra 11. Então, gente, o futebol é assim. O futebol tem essas questões que estão diretamente implicadas no resultado do jogo, tá? Porque eu vejo e respeito muito as pessoas que me mandam mensagem e dizem o seguinte: se não fosse um jogador a menos, o Palmeiras estava tomando um amasso. Tá ok, não estava bem mesmo, o Flamengo estava melhor. Mas se não fosse um juiz que não expulsou o Pulgar ano passado, se não fosse um juiz que deu um Arrasca pênalti, se o Piquerez não perde o pênalti, e se minha mãe fosse homem também, eu não sei, acho que eu seria filho de outra mãe, né? Então tem isso na vida e no futebol, não é isso? Meu caro Flávio Latif. Bom, é o seguinte, hein? Vamos nessa para a gente poder, por gentileza, agora respirar. Vamos dar aquela respirada aí bacana, se liga. Muito bem. O Flávio Latif, bom, a situação no grupo do Palmeiras na Libertadores, que é o jogo de amanhã, né? Rapaz, vou te falar um negócio, eu tô meio preocupado com esse jogo, sabe? Sério, Massa? Sério, porque é muito jogador com a cabeça na lua, velho. Sabe? Muito. Mas eu vou te dar uma boa notícia. O Palmeiras pode se classificar perdendo amanhã. Tem esse lado também. Sim. Se o Cerro vence o Sporting Cristal, o Cerro joga em casa e a expectativa é que vença.
Mas você diz em relação ao resultado? Não, eu digo assim, não, o resultado eu acho que o Palmeiras vai se classificar. Eu digo com relação ao espírito do grupo, sabe? Sabe, o espírito do grupo é algo que precisa ser analisado. Porque nós vamos ter um time com, né, já é convocado para a data FIFA. Gomes para a Copa do Mundo. Aí a gente vai ter o Arias também já convocado, o Flaco convocado. E me preocupa a postura deles, rapaz, porque não deve ser fácil também para eles entrar em campo, mesmo sabendo que o Palmeiras é que paga o salário deles, mesmo sabendo que eles são profissionais, sabedor de tudo isso, meu caro. Eu acho que deve ficar realmente uma dúvida na cabeça do jogador, é complicado, você não acha? Não, total, concordo com você. O Abel falou muito isso na derrota para o Cerro, né? Dos jogadores que ainda pareciam estar com a cabeça na convocação. O Flaco é o principal deles. Inclusive, Massa, eu não sei se você reparou, mas no jogo contra o Flamengo, quando o Abel poderia poupar o Flaco e o Flaco pediu para sair, o Abel ele deixou o Flaco em campo, né? Eu senti que era um recado pro Flaco no sentido de a Copa tá aí, mas você ainda tá jogando no Palmeiras, então acredito que a derrota pro Cerro ela mostrou para esse time que não dá para entrar com uma postura abaixo, porque o Palmeiras contra o Cerro foi mal em tudo, né? O Abel falou sobre isso, tanto taticamente, na agressividade, nos combates. Foi um jogo muito constrangedor assim do Palmeiras. Arrisco dizer que foi o pior do ano, até do que na derrota para o Novo Horizontino por 4-0. Muito bem, olha aqui, ó. Então tá claro para vocês, o Palmeiras para se classificar basta um empate, e para o Palmeiras se classificar em primeiro ele tem que ganhar o jogo e torcer para que o Cerro Porteño perca para o Sporting Cristal. Não basta um empate do Cerro Porteño. Então é muito provável que o Palmeiras se classifique em segundo. E a gente estava aqui pensando, né? Uma coisa importante, e o Júnior Barranquilla também tem chance de ir à Sul-Americana. Mas enfim, eu estava pensando o seguinte: se classificar em primeiro ou segundo, quem que a gente já tem classificado aqui em primeiro nos outros grupos que poderia rolar aí no sorteio de sexta-feira ao meio-dia, hein? Então, ó, grupo A, o Flamengo já está garantido, no grupo B é o Coquimbo Unido, no grupo C, o Independente Rivadavia, o grupo D não está definido, no grupo E, o Corinthians, no grupo F, são os grupos do Palmeiras também não está definido, claro, no grupo G, a LDU se classificou, Mirassol ficou em segundo, e no grupo H, não terminou ainda, mas tudo indica, né, que o Rosário Central vai jogar fora, então é possível que dê o vale ainda. Enfim, não estão definidos os grupos, hoje e amanhã as coisas se resolvem, mas tem umas pedreiras aí, né? Tem Corinthians, tem Flamengo, tem LDU, não é fácil, viagem e tal, altitude e tal, mas agora não tem o que fazer, né? É se classificar e vamos ver o que acontece no sorteio. Márcio, é uma situação que o Palmeiras dificilmente passou nos últimos anos, né? Esse time acostumou o torcedor a ter campanhas tranquilas na fase de grupos da Libertadores, e é até curioso, né? Porque mesmo passando em segundo, por exemplo, pegar o Rivadavia e o Coquimbo Unido não é uma má ideia, né? Nas oitavas de final. Mas claro, você ter pela frente um clássico contra o Corinthians ou contra o Flamengo são jogos complexos, porque eles podem refletir para o restante da temporada, né? Tem um peso muito maior, e você não classificar em primeiro te obriga a isso. Agora, se o palmeirense não quer se lamentar tanto, os últimos 2 campeões da Libertadores também se classificaram em segundos de seu grupo, né? O Botafogo e o Flamengo conquistaram os títulos nos últimos anos e ambos chegaram em segundo lugar na fase de grupos. Então, dá para se apegar nessas coisas, mas... Agora, também tem o outro lado, né, Latif? Porque os caras também vão pro sorteio e falam, né? Pegar um time que perdeu 3 vezes na temporada só,
né? 4, né? 4. Perdeu o quarto jogo contra o Cerro Porteño. 4 vezes só na temporada. No mata-mata também não deve ser bom negócio, né? Nem para Flamengo, nem para Corinthians. Não é? Você entende? Então Não, o tem os dois Palmeiras lados. vai ser o time que ninguém quer pegar. Nenhum primeiro colocado vai querer pegar o Palmeiras nas oitavas. Fala, torcedor do Verdão, chegou o dia, hein, onde o Palmeiras vai fazer o seu último confronto aí da fase classificatória da Libertadores. Nos últimos anos, o Palmeiras, que está acostumado a sempre ficar na primeira colocação geral, esse ano está um pouquinho mais difícil, né, principalmente por conta do Cerro Porteño, que está fazendo uma grande Libertadores, um time que está surpreendendo. Sempre foi aí um freguês histórico do Verdão e esse ano aqui está surpreendendo. Inclusive, o Palmeiras não conseguiu vencer o time paraguaio nessa fase de grupos aqui, torcedor. Isso porque empatamos lá no Paraguai 1-1. Infelizmente, perdemos dentro da nossa casa. Inclusive, foi a última partida do Verdão na Libertadores. Perdemos por 1-0 com o gol do Verratti, né? Agora, o Verdão precisa da vitória. Isso porque estamos na segunda colocação do grupo, temos 8 pontos. O Cerro Porteño é o líder, né? Estão surpreendendo com 10 pontos. O Sporting Cristal é um time que está na terceira colocação, tem 6 pontos. Eles, inclusive, têm aí a chance de uma classificação, viu? É um jogo que vale muita coisa. Se o Cerro Porteño empatar e o Palmeiras vencer, vão ambos ficar com 11 pontos, mas eles vão passar ali nos critérios de desempate, porque no confronto direto eles venceram o Verdão dentro da nossa casa e empataram dentro de casa, então eles têm essa vantagem, né? Então, para o Palmeiras classificar em primeiro lugar, só uma derrota do Cerro Porteño e uma vitória do Verdão, mas como eu falei aqui em vídeos anteriores, o importante é o Palmeiras vencer. Estamos vindo bem aí, bastante animados e com confiança da última vitória no Campeonato Brasileiro, onde amassamos o Flamengo. Então, torcedor, tenho certeza, o Palmeiras vai fazer uma grande vitória, vai vencer, vai convencer e se classificar. Aí, independentemente de primeiro ou segundo lugar, o problema vai ser dos adversários, que vai ter que encarar um time tão difícil assim na Libertadores. Agora, torcedor, vamos enxergar o copo cheio de uma classificação em segundo lugar. Isso porque nos últimos 2 campeonatos aí da Libertadores, onde o Botafogo e o Flamengo venceram, né? O Flamengo venceu ano passado e o Botafogo no ano retrasado. Eles se classificaram em segundo lugar do grupo. Então, torcedor, vamos se animar. Se o Palmeiras se classificar em segundo lugar, não tem problema. O Verdão vai para cima e com certeza pode ser campeão sim dessa Libertadores. E eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, galera. Então, até uma próxima.